Vamos para mais um exemplo e aí pegar aquele código que nós já fizemos aqui do ano bissexto. Deixa eu ver se eu fiz o Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí nós vamos forçar o usuário digitar um valor, um ano positivo. Então, para a gente repetir. Agora vamos usar uma outra estrutura de repetição, o while. Então, o while é... note que aqui não tem ponto e vírgula, então eu vou ter coisas, vou ter rotinas aqui dentro dessa estrutura e vai repetir o que está entre as chaves. E vai repetir enquanto a expressão lógica for verdadeira. Então a minha rotina tem que estar dentro desse bloco. Da mesma forma que o exemplo anterior, a minha rotina de repetição vai ser a pedida de entrada de dados do usuário. Então eu vou forçar o usuário a digitar alguma coisa. A partir do momento que isso aqui for a condicional dessa estrutura de repetição for falsa, a repetição quebra e ele continua fazendo executando as próximas linhas de comando, que no caso vai estar a verificação se o ano é bissexto ou não. Aqui eu estava fazendo um if else, ó, interessante, que se o ano fosse negativo eu dava um valor de inválido. Como eu estou usando uma estrutura de repetição forçando o usuário a digitar um valor, essa condicional passa a não fazer, essa parte da condicional passa a não fazer sentido. Então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte: ano, enquanto ano for menor ou igual a 0, repito. Então, existe uma diferença de conceito do while para o do. Ambos fazem exatamente a mesma coisa, repetem. E o que eu faço com um, eu consigo fazer com o outro. No entanto, aí muda a parte da implementação só. Então, por exemplo, a ideia do vou escrever aqui, abrir essa estrutura aqui. O que acontece? Ambos repetem, mas o while, antes de entrar na repetição, ou antes de eu começar o ciclo de repetição, eu pergunto se isso daqui é verdadeiro ou falso. Se isso for verdadeiro, eu começo a repetição, executo o que está aqui dentro, subo perguntando de novo se é verdadeiro ou falso para saber se eu executo o próximo bloco de repetição. No do, a sistemática é outra. Primeiro eu entro na repetição, executo o bloco e, na sequência, eu testo a condicional se é verdadeira ou falsa para saber se eu continuo repetindo ou não. Então, essa é a primeira diferença conceitual. O while, antes de iniciar a repetição, eu pergunto se é verdadeiro ou falso. O do while, eu executo o ciclo e depois eu pergunto se ele é verdadeiro ou falso para verificar se a repetição continua ou não. Portanto, o while eu repito ele 0 vezes ou muitas, porque pode ser que eu não repito nenhuma vez. Se aqui de cara for falso, então eu já não vou entrar na repetição. No do while eu repito ao menos uma vez ou muitas. While, 0 vezes ou muitas. Do while, uma vez ou muitas. No entanto, como eu disse, pela forma de implementação, eu posso fazer tanto uma coisa quanto a outra com a mesma estrutura, mas aí entra a figura do programador. É muito raro a situação onde você vai precisar exatamente o do ou o while. Então, é muito raro, é muito difícil e não me vem aqui na cabeça nesse momento um bom exemplo que diga
que aqui eu só posso usar o while, aqui eu só posso usar o do. Mas, por exemplo, aqui, pensando no while, eu tenho uma questão para mostrar aonde já entra o papel do programador. Das três estruturas de repetição, a menos usada é a do while. A menos usada é a do while. A segunda mais usada é a while e a mais usada é a for, que a gente vê num exemplo seguinte. Então, o que acontece? A primeira coisa que ele vai fazer aqui é perguntar qual é o valor, se essa expressão lógica é verdadeira ou falsa. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um problema, porque inicialmente eu desconheço o valor de ano, porque eu só estou declarando. Quando eu estou declarando, ano pode assumir qualquer valor. Então, se por exemplo ele pegar um lixo de memória e ano for, por exemplo, positivo, ele vai chegar aqui e vai perguntar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Ele não vai pedir o ano e ele já vem aqui fazer a validação. Teoricamente, isso te leva a entender que talvez o do fosse mais interessante porque forçaria a primeira leitura. Mas eu resolvo isso de forma muito simples, só fazendo o seguinte. Eu pego o ano, declaro ele e jogo aqui um valor, por exemplo, 0, ou poderia jogar um valor negativo. Com isso, eu sei que, declarei ano, vim para a próxima linha, quando eu chegar aqui e fazer essa pergunta, eu sei, ou eu consigo determinar o valor de ano. Qual que é o valor de ano? Ano é 0. Nesse caso, isso aqui vai ser verdadeiro. Ano é menor ou igual a 0? Sim. Ele vai entrar no laço e vai pedir para o usuário digitar um ano. Aí o usuário vai digitar um valor e enquanto ele digitar um valor inválido, a repetição repete. Quando ele digitar um valor válido, isso aqui vai ser falso, a repetição quebra e aí ele continua a sua execução vindo para este ponto aqui. Vamos executar essa linha. Dois ponto dois. Sem erros de compilação, já executou 0, 0, menos 1, menos 1, menos 100, 2008. 2008 é bissexto. Bom, não vamos testar essa questão de bissexto ou não, porque é um código que a gente já tinha feito e nesse momento a gente só forçou a entrada de valores válidos. Então, nesse exemplo, agora a gente viu uma segunda estrutura de repetição, que é a estrutura while. Antes a gente tinha visto a do while repete uma vez ou muitas, o while repete 0 vezes ou muitas. O while eu pergunto, para iniciar todo início de ciclo, eu pergunto se é verdadeiro ou falso. Na do while eu executo o ciclo e pergunto se é verdadeiro ou falso para continuar repetindo. Então, é isso.